Faz 22 graus aqui fora, na nossa redação, e hoje o JH traz a cobertura completa do terremoto que assola o Japão. Nesta madrugada, um terremoto de 8,9 graus na escala Richter atingiu o solo japonês, onde provocou também ondas gigantes que atingiram o solo mais tarde. Violento terremoto que atingiu o Japão agora há pouco, que aconteceu por volta das 3 horas da tarde na costa noroeste do país. O epicentro ocorreu a 129 km de distância e a 24 km de profundidade, o que é considerado baixo para ser um terremoto dessa magnitude. O governo está preocupado com o número de mortos e desabrigados, e aqueles que não foram atingidos é recomendado ficar em suas casas. Aí podemos ver a imagem do maremoto chegando a Sendai, onde a rede de televisão japonesa conseguiu transmitir para nós. Yoshihiko Noda vence eleição e será o novo primeiro-ministro do Japão. O ministro de Finanças, Yoshihiko Noda, foi eleito nesta segunda-feira presidente do Partido Democrático do Japão. Noda, que venceu o segundo turno de votação dos 395 votos dos legisladores, Noda garantiu 215, enquanto Kaeda conseguiu 177. Noda substituirá o ex-primeiro-ministro Naoto Kan, que efetivou nesta terça-feira sua renúncia como primeiro-ministro do Japão. Preferido dos japoneses e nem dentro do próprio Partido Democrata, né? Acabou ganhando por causa da divisão entre os democratas. No primeiro turno da votação interna do partido, ele teve 40 votos a menos que Banri Kaeda, ministro da Indústria, que era apoiado pelo líder do partido, Ichiro Ozawa, uma figura política controversa, mas poderosa. Ele é conhecido como o Shogun das Sombras por comandar parte do Partido Democrata nos bastidores. E a estratégia de angariar os votos dos que perderam no primeiro turno e são inimigos políticos da ala liderada por Ozawa fez com que Noda vencesse no segundo turno por 215 a 177 votos. Aí a gente já vê a divisão do partido. Ele deve tomar posse amanhã como sexto primeiro-ministro em 5 anos e é o terceiro em 2 anos de governo do Partido Democrata, Guilherme. Pois é, bastante instável na economia japonesa, Guilherme. Boa tarde. Estamos aqui no Japão para mostrar como a situação está complicada. O governo japonês já distribuiu garrafas de água mineral para a população, pois foi recomendado que o líquido corrente fosse suspenso para evitar a contaminação pela radiação. Agora vamos falar um pouco da cultura japonesa. O Japão é um dos maiores exportadores de cultura popular do mundo. Podemos citar a música, os filmes, os programas de televisão, os mangás, animes, karaokês e etc. Vamos falar um pouco da pintura. A pintura sempre foi muito respeitada no Japão. Pelo pincel ser o principal instrumento da escrita tradicional, nada mais natural do que ele fosse usado também no meio artístico. A arquitetura é uma das coisas mais antigas da cultura japonesa. Ela originalmente teve influências da China. Os jardins, eles são tão importantes quanto qualquer outra construção da arquitetura. O vestuário tradicional do Japão é o kimono. O kimono significa algo que alguém veste. Tradicionalmente, ele ainda é usado em ocasiões especiais por homens, mulheres e crianças. O kimono dos homens diferencia do kimono das mulheres. O kimono dos homens é utilizado com cores escuras. O das mulheres é com cores mais vivas. O kimono das mulheres ainda pode ser diferenciado em 2, as mulheres casadas e mulheres solteiras. O kimono das mulheres solteiras utiliza mangas longas, de 39 a 42 polegadas. O kimono das mulheres casadas não tem desenhos da parte da cintura para cima. A culinária do Japão, por ter uma história muito longa, veio se sofisticando. Hoje em dia, ela é bastante conhecida em países ocidentais, como o Brasil, como o sushi, como o yakisoba. E a carne de baleia, ela é muito consumida no Japão. E eles dizem que essa é a principal fonte da longevidade. Os japoneses não utilizam talheres para comer.
eles usam aqueles famosos pauzinhos, os hashi. E a principal religião do Japão é o budismo. Em segundo lugar, vem o cristianismo. Os principais esportes praticados no Japão são o beisebol, sua influência norte-americana, o sumô, o judô e o karatê. E agora vamos comentar as notícias sobre o terremoto. O terremoto também causou danos à usina de Fukushima, onde ocorreu um pequeno vazamento. Vamos ter agora notícias com o nosso correspondente Roberto Kovalik, que nos traz notícias atuais sobre o caso. Eu estou aqui na estação de trem de Kyoto, onde a situação, aos poucos, está sendo normalizada. O primeiro trem-bala em direção a Tóquio saiu às 6h14 da madrugada. Sinal de que na parte sul do Japão a situação já está um pouco melhor. Agora, na parte norte, ainda é bastante preocupante. Em Fukushima, realmente houve um pequeno vazamento de gás radioativo. E o índice de radioatividade no portão da usina que a gente está vendo agora é de 8 vezes o normal. Já na sala de controle central é de 1000 vezes o normal. Mas até agora não há notícias de que alguém tenha sido contaminado. Agora, num raio de 10 quilômetros em volta desta usina, é proibido entrar e os moradores foram retirados. A economia japonesa é a terceira mundial, após apenas a China e os Estados Unidos. As principais atividades econômicas da China acontecem entre as ilhas de Hokkaido, Yoshu, Shikoku e Kyushu. Para encurtar a distância entre as ilhas, o governo fez pontes e túneis interligados entre as ilhas apenas com 50... Outro gigante. 3 décadas de expansão contínua, com taxa anual de 2 dígitos, permitiram à China superar o Japão e se tornar a segunda maior economia do mundo. O anúncio foi feito pelos próprios chineses, antecipando-se a previsões do Fundo Monetário Internacional, que achava que isso só aconteceria no final do ano. É um feito formidável para um país que até 4 décadas atrás ainda tinha uma economia planificada nos velhos e fracassados moldes soviéticos. Pelas projeções do Fundo Monetário, o ranking estaria assim. Em primeiro, os Estados Unidos, com um produto interno bruto de quase 15 trilhões de dólares. Seguindo ainda de forma distante pela China, depois o Japão e a Alemanha. O Brasil deve fechar 2010 na 9ª posição. A economia da China é imensa, mas a população ainda é muito pobre. O PIB per capita, ou seja, a parcela de cada chinês na renda do país, é de apenas 3.600 dólares por ano. Um japonês tem renda 10 vezes maior, um americano 13 vezes maior e um brasileiro tem o triplo da renda de um chinês. O JH preparou para vocês uma pequena demonstração feita por computador que irá nos mostrar o que aconteceu com a usina de Fukushima. Preste atenção no meio deste desenho. Aí está o núcleo de aço, que contém os chamados elementos radioativos. É aí que ocorre a reação nuclear. Esse lugar precisa ser resfriado com água constantemente. Foi a falta de refrigeração que fez o reator superaquecer. O vapor foi liberado para a atmosfera, misturado com hidrogênio. Foi isso que provocou as explosões. Em outro prédio, no reator 2, falhou o sistema de resfriamento logo abaixo do núcleo. Uma outra explosão danificou a parte inferior do vaso de proteção. A situação mais grave é do reator 4, que estava desligado na hora do terremoto. As piscinas ao lado do núcleo, onde estão armazenados elementos radioativos, ficaram sem água. A radiação escapa livremente. O JH Especial Terremoto vai ficando por aqui. Tenhamos mais notícias às 8 horas com o Japão News. Tenham uma boa tarde.